Você teve um pai, né, Felipe, que ele não tinha provado do evangelho, né? Embora a sua mãe fosse evangélica, você teve uma criação meio que dupla, né? Havia uma dualidade dentro de casa, né? Seu pai, ele estava no vício. E como é que vocês venceram isso dentro de casa? Como é que seu pai se libertou? Como é que Deus fez essa obra na vida da sua família, na sua vida, ali acompanhando tudo isso? Me conta um pouquinho dessa experiência vivida por você como jovem, como adolescente e como um homem de Deus, né, que tem essa inspiração, tem esse temor de Deus, conseguiu transcender essa situação para vivenciar esse grande Deus. Olha, meu pai, até eu muito novo, pastor e irmãos, meu pai, ele tinha uma dificuldade com o vício da bebida e do cigarro. Então, às vezes, ele até emendava um cigarro na guimba do outro. Porque ele quando ele estava bebendo, e quem já passou por essa experiência sabe que realmente, ou quem já teve alguém na família, sabe que quando a pessoa está bebendo, ela sente mais vontade ainda de fumar. Então, o que acontecia? Ele já passou, às vezes, por causa de estar alcoolizado, passou noite nas ruas, já deixou... meu pai sempre foi um ótimo provedor dentro de casa. Deus deu uma graça para ele nisso, mas às vezes ele tinha um ótimo emprego, um emprego público, e num cargo público, e aí ele recebia, às vezes, o salário ou então o ticket de alimentação, e ali ele já ficava mesmo à noite com os amigos e já torrava aquele dinheiro ali. E muitas das vezes isso entristecia muito o coração da minha mãe, e minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração. Eu estava até contando para você em off ali que minha mãe, às vezes, ela entrava naquelas vigílias que eram muito tradicionais alguns anos atrás nas igrejas, que nós até precisamos voltar a isso, né, pastor? Essas vigílias que nós entrávamos às 10 horas e saíamos às 7 da manhã, às 6 horas da manhã, e minha mãe ficava com os joelhos no chão, orando pela conversão do meu pai. A conversão do meu pai se deu até de uma forma milagrosa, mas antes disso tem um fato curioso, até engraçado. Engraçado hoje falar disso, né? Mas na época foi muito triste e constrangedor e muito ruim. Foi quando meu pai, ele jogava bola e às vezes ele já ia para o campo de uma noitada, e com isso minha mãe, muito nervosa dentro de casa, cuidando dos filhos sozinha e tal, ajudando. Minha avó ajudava de uma certa forma, minha avó ainda era viva. Quantos filhos? Comigo são 4 irmãos, então você vê que não é fácil cuidar disso tudo sozinho. Mas certa vez meu pai chegou do campo todo ralado, muito ralado mesmo, e também alto, né? Alcoolizado e tal. E minha mãe foi tratar da ferida dele, só que como não tinha um mercúrio, um mertiolate, uma gase, uma outra coisa para tratar aquele ferimento, ela foi passar álcool. E quando ela foi passar álcool, no nervosismo, naquela situação de ela já estar muito nervosa e não aguentando mais aquela situação, foi quando que num rompante ela quase colocou fogo no meu pai. Aí meu irmão saiu correndo, pedindo ajuda, chamando o vizinho, chamando o outro, pedindo socorro, mas graças a Deus, meu pai, aconteceu esse fato, e nós passamos por isso, a família foi reerguida, reestruturada, quando o Senhor Jesus entrou dentro da nossa casa, na conversão do meu pai. Isso foi o divisor de águas. Gente, olha a maravilha que é Jesus Cristo na nossa vida, né? Felipe acabou de me dizer que quando Jesus entrou na vida do seu pai, aconteceu um milagre. Sim. Não é isso, Felipe? Sim. Uma transformação radical. Imediata. Sim. Deixou o álcool, deixou a bebedeira, deixou tudo, né? Deixou o tabagismo. Que coisa linda, amados. É isso que nós queremos viver, vivenciar, experimentar. Porque, na verdade, o evangelho é prática, né, Felipe? Às vezes as pessoas acham que ser crente é levantar a mão numa igreja,
é ir num culto. Não, 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 não. Isso não é ser crente. Na verdade, ser crente é todos os dias você experimentar um Deus vivo. Não é uma religião, é Jesus. É Jesus estar vivo dentro de você. É você ver o poder de Deus passando pela vida do pai do Felipe, que passou pela vida do meu pai, que passou pela minha própria vida, pela vida da minha mãe. E tantos outros experimentaram do poder desse Deus, que estavam escravos, e Deus o tirou dali milagrosamente. Que coisa linda, viu? Que coisa linda.